caros colegas, professor Miécio, Ana, eu me atrasei por causa da tosse e trago testemunhas que eu fui buscar uma pastilha de Valda. É com muito prazer que hoje a gente dá continuidade a um ciclo iniciado ainda antes dessa gestão por Ana Maria, que é o modelo ideal de coordenadoras de cursos, descobertas de talento, pautas nacionais. Eu, por mim, acho que minha avó cometeu um grande equívoco. Devia ter continuado com Ana Maria, mas ela quer ganhar outros mundos, então eu estou aqui. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui. Sua presença, além do tema de Ana, de confluências, sínteses, sobre alguns temas importantes para o Brasil, e um dos temas de confluências e sínteses é a questão da ética, que é uma questão que nós estamos urgentemente necessitados. O professor Miécio Gomes, ele, um pouco na conversa antes, vai fazer a vocês uma proposta que tem logo o meu endosso, que é de ampliarmos e ampliarmos e ampliarmos o debate sobre a ética no Brasil. Que esse debate vá além do debate dos intelectuais, das pessoas responsáveis, como na justiça, mas que seja um debate que interfira e influencie no cotidiano das pessoas. Ana Maria, não preciso apresentar, é ela que coordenará esse ciclo. E peço à Ana, então, que apresente o nosso Miécio e vamos em frente. Obrigado mais uma vez a Ana, a Miécio e a Merval, que corre o risco das escolhas que faz. Obrigada, Joaquim. Como falávamos há pouco, há 2 anos e tanto, este ciclo foi um ciclo que, como ele relembrou agora, como Joaquim relembrou, estava começando em março de 2020. Nós fizemos a primeira palestra dele, do ciclo, com o Antônio Risério, para trazer à tona a discussão sobre pensar o Brasil hoje, sínteses e confluências, que tentamos assim pensar alguma coisa ao longo de 4 semanas, que eram as 4 semanas originais, ver como essas sínteses brasileiras se realizam, essa cultura que vem incorporando elementos de várias contribuições. Então, essa seria a segunda conferência, e justamente no dia foi quando se decretou que era uma pandemia. Houve gente que chegou a vir, ele chegou a sair de casa e veio para cá para fazer, nós, pelo caminho, dizendo, não vem, vamos suspender tudo. Nós estávamos aqui com a doutora Margarete a nos dizer, a Organização Mundial de Saúde vai decretar uma pandemia hoje, vamos ter que suspender tudo, então nós suspendemos. Mas eu fiz questão de continuar de onde tínhamos parado, vir para dar justamente essa sensação de que, como há pouco falávamos, vamos continuar agora. Então, vamos continuar com a palestra do professor Miécio Gomes, e ele mudou o título. E o tema é o mesmo, e ele mudou, tem suas razões, muito provavelmente, vai explicar ou não, inteiramente livre para isso, mas eu tinha me apaixonado pelo título original, então eu vou relembrar a vocês
porque o título original era o título e subtítulo de um dos livros dele. Então, quando eu ler agora o currículo, eu vou fazer uma pausa quando chegar nesse livro e vou explicar qual era o subtítulo e o título da conferência, então. Mércio Gomes é antropólogo, professor da UFRJ, ex-presidente da FUNAI, de 2003 a 2007, ex-secretário de Planejamento de Projetos Especiais do Governo do Rio de Janeiro, autor de diversos livros, entre os quais O Brasil Inevitável, que tinha como subtítulo Mestiçagem, Ética, Mestiçagem e Borogodó, e eu não resisti ao Borogodó, e li com muito gosto esse livro, com muita... me fez pensar uma opção de coisas, quis trazê-lo aqui por isso. Além disso, ele escreveu também Democracia em Convulsão, isso durante a pandemia, que foi publicado, e antes tinha escrito O Índio na História, Os Índios e o Brasil, Antropologia, tem uma obra sobre Darcy Ribeiro, e foi professor nas universidades UFRN do Rio Grande do Norte, né? A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na Unicamp, na UF, no Macalester College, na University of London, Queen Mary, e dá aulas sobre antropologia hiperdialética, visões do Brasil, e participa, através da mídia social, dos debates atuais sobre o Brasil, seu passado, sua contemporaneidade, suas possibilidades para o futuro. É um bom ponto de partida para que nós vamos discutir em seguida também nas outras duas conferências, nas semanas que se seguem, que vão completar esse ciclo. Com a palavra, então, o professor Mércio Gomes. Muito obrigado, Ana Maria, por este convite maravilhoso que me fez há 2 anos. Muito obrigado ao acadêmico e presidente da ABL, Merval Pereira. Muito obrigado a Joaquim Falcão, que está aqui ao meu lado, por este convite e a renovação do convite, na verdade, né? Porque eu já tinha perdido esperança de que houvesse, então eu quero me congratular com a casa por ter mantido o seu propósito original e seguido na busca de uma compreensão maior do Brasil, né? Eu tinha escrito um texto assim, muito mais esperançoso do que o texto que eu vou dar agora, porque era um texto em que a gente ainda não tinha sofrido uma série de retrocessos na questão da Lava Jato, por exemplo, e em outras questões nacionais. Então, eu estava assim, sempre com essa esperança de que o Brasil é o máximo. Eu sou mais ou menos discípulo do Darcy Ribeiro e eu tenho essa característica de achar que tudo vai melhorar, que o Brasil é eterno, para parafrasear um pouco como Nelson Rodrigues falava do Fluminense. Então, ou como uma vez um general falou numa entrevista a Roberto Dávila, que o Brasil é inevitável, que, aliás, foi o que inspirou a eu pensar nesse título, que aquilo que ocorreu em outras épocas venha a ocorrer de novo, elas têm uma consequência, aquilo que nós nos decidimos no dia a dia, aquilo que as circunstâncias da história nos acontece, elas têm consequência. E o Brasil, embora não tenha essa configuração que uma França tem sobre a sua origem mítica, de onde nasce toda a efervescência, onde está o seu ethos mais profundo, nós não tenhamos isso assim com tanta clareza, a não ser se você pensar na própria formação da independência e dessa confluência que foi essa formação, o entendimento que deu nessa formação, que às vezes é pensado negativamente, como se fosse uma coisa ruim. O Brasil só vive de conchavos entre a elite, mas foi uma das características de encontrar caminhos que caracteriza o Brasil e que deixou o Brasil um dos países menos violentos, menos agressivo, menos propenso a querer conquistar outros, embora esteja conquistando, como a gente sabe, na América Latina e certamente um dia acontecerá no mundo. Bem, então, isso aqui é sobre a moral e a ética. E são 2 palavras, eu vou ler aqui um pouco assim, cursivamente, e depois se precisar, eu digo alguma coisa. Eu sei que não haverá debate, então é como se eu pudesse dizer o que foi, vocês têm que aguentar, né? Bem,
o que é diferente, assim, às vezes eu penso de dar aula, porque sempre tem um aluno que está perguntando coisas que você não tinha pensado antes e que faz você pensar. Bem, o título chama-se Na Moral e um Tanto pela Ética, é que o Brasil vai. Moral e ética são palavras sinônimas de línguas irmãs que chegaram a nós como se fossem equivalentes para que cada filósofo as destrinchasse a seu modo e demonstrasse o que significam e como devem prover razões e modelos para as melhores práticas de comportamento do indivíduo em sociedade. Admiro muito as explicações que sobre cada qual delas escreveram Platão e Aristóteles, e esse tem... O Mário Vieira de Mello fala em duas oposições ali que compreende duas raízes da formação filosófica de vários povos, sendo o Brasil mais esteticista e outros países mais moralistas, que é preciso o Brasil voltar a ter moral. Os estoicos, São Tomás de Aquino, Spinoza, Kant, Hegel, que tem a sua própria posição e faz a distinção entre Moralität e Stimmlichkeit, que é mais ou menos o que eu terminei fazendo, mas sem ter lido propriamente o Hegel no momento que eu estava escrevendo. Eu fico contente de que alguém já pensou, na autora do Hegel, sobre essa coisa de que há uma coisa chamada uma moral que é criada pela cultura própria, que seria, assim, na palavra grega, seria ética, que vem do ethos, que é onde está a raiz, a força, o elan vital de uma cultura. Então, a ética seria a saída desse ethos que produz a cultura. E a moral, todo mundo sabe que vem de more, que é uma palavra latina, e que é a mesma coisa, trata dos costumes, né? E a outra é aquela que vem do Platão e do Aristóteles, que é a moral como o crescimento da pessoa em relação à sua coletividade, em relação à polis, como é que os dois têm que, de algum modo, se encarnarem, se pensarem um ao outro. O que fez, em algum momento, alguém dizer que o Platão, ao dizer isso, propõe um totalitarismo interno, etc., e que é muito debatido mundo afora. Aqui, para mim, o que interessa aqui é nos darmos conta de que nós, brasileiros, temos um modo próprio de entender o que é moral. Modo brotado da formação da nossa cultura. E essa cultura é que eu convoco para desanuviar o momento de desassossego em que vivemos e apontar a saída da balbúrdia, do cinismo e da desesperança que nos acometem. Convido o ouvinte e o leitor amigo a abrir sua mente e se rejubilar ao sentir a singularidade do modo como se concebe e se exerce a moral entre brasileiros. Eis que constitui a base do ethos de nossa cultura, a base do nosso ethos, a base ethos ainda não bem desenvolvido. Eu não sei se alguém aqui conhece um texto, a introdução de um livro que o Antônio Gonçalves Dias escreveu em 1849 e que o presidente Sarney, e acadêmico aqui, republicou a terceira edição. Essa já era a segunda edição, de um governador-geral do Maranhão, escrita 100 anos antes, em 1749, chamado Bernardino Pereira de Berredo. Nele, na introdução, o Gonçalves Dias fala de que o Gonçalves Dias estava entrando na coisa do índio, ainda não tinha produzido o Timbira, nem ainda o canto do Piagá ou do Pajé, que ele chamava, apareceu na literatura como Piagá. Mas aí ele fala que os índios são a base da nossa formação nacional, blá, 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 e do nosso caráter, vírgula, ainda pouco desenvolvido. Isso em 1849. O nosso caráter ainda pouco desenvolvido. Ele estava pensando no caráter nacional, ele estava pensando naquilo que hoje em dia chama-se de ethos, isto é, desse elan vital que constitui digamos, a força motriz de uma cultura e que dá ímpeto a ela, que projeta ela para o futuro. Então, isso é o que constitui o nosso ethos, essa base do nosso ethos, esta moral. Então, eu convido a todos para suspender o julgamento sobre a insuficiência da discussão filosófica que é aqui. Pode pensar que é uma discussão filosófica, não será. Será uma discussão antropológica. E prestar atenção nas distinções de ordem político-antropológica aqui propostas entre moral e ética.
Como uma emana da vida social e torna-se tradicional, como a outra desponta de fora para responder às questões mutáveis da sociedade. Como uma pode ajudar a outra em sociedades mutáveis como a nossa. Como uma atrapalha a outra, como se miscuem uma na outra. Porém, devemos jamais perder a noção do que realmente interessa, é descobrirmos, redescobrirmos, ou descobrirmos, digamos assim, isso é um apelo que vem de muita gente. Mário Vieira de Mello era um dos que faziam esse apelo contínuo, né, para fortalecer a moral como instituída e concebida na cultura brasileira. Então, vamos matutar aqui um pouco sobre o Brasil, a moda brasileira. Reconhecemos que o deplorável declínio da moral e a fragilidade de uma ética pretensiosa são, em conjunto, uma das mais lastimadas vergonhas nacionais. Muitos brasileiros chegam ao ponto de declarar despudoradamente que o Brasil não tem moral. Isso a gente vê, e isso está dentro de cada um de nós em quantias diferenciadas. Por causa disso, qualquer estrangeiro que nos conhece sempre pode, de boca cheia, num rompante Nelson Rodriguiano, acusar o brasileiro de ter algo do canalha. O problema se torna real porque, com efeito, paira no ar a noção de que parte dos brasileiros se comporta como típicos canalhas, quando menos canalhas em potencial. Porém, não este que vos fala. Não somente não sou canalha, como me considero honesto e sincero, bom moço, gentil, bem-educado, respeitador. Eu tenho moral para dizer isso. E posso provar. Não declaro displicentemente que todos sejam iguais a mim, neste aspecto. Porém, quando pergunta a uma pessoa se ela se considera honesta e respeitadora das outras, se tem moral, ela prontamente responde que sim. De igual modo, ao ser questionada, essa mesma pessoa hesitará em afirmar que os outros sejam iguais a ela, no que concerne a honestidade e a moral, por exemplo. Parece, portanto, que para o brasileiro, o outro brasileiro sempre tem alguma falha de caráter ou mancha em sua moral. Essa inconsistência também é reconhecida quando se discute racismo no Brasil. Somos ou não somos racistas? Quem é racista? Quem é que se declara racista? Mas quem é que acha que o outro é racista? Em suma, ou ninguém tem moral neste país, ou campeia uma grande hipocrisia na alma do brasileiro. Ou, ponderando com cuidado e boa-fé, chegamos à aventurosa conclusão de que os brasileiros, em geral, têm, sim, moral. E este é o meu entendimento maior. Ter moral é o nosso emblema, um idiomatismo da cultura brasileira. Nenhuma outra cultura fala isso, ter moral. Diz, você é ético, você é moral. Ter moral nesse sentido, que eu vou descrever um pouco aqui no ponto de vista antropológico. Alguns brasileiros têm muita moral, enquanto a maioria vive suas vidas para obter o reconhecimento do que é uma pessoa com moral. Portanto, não é para duvidar, não sou só eu. Todo brasileiro tem ou aspira a ter moral e ainda quer ter mais moral. Digo isso com veemência e uma certa indignação para explicitar a tarefa que me cabe agora, que é dispor que temos moral e propor a renovação de nossa moral. Falo aqui neste recinto sacralizado da vasta, multitudinária, convoluta, assoberbada, tesa e esperançosa cultura brasileira, sobre a qual nuvens carregadas de autopiedade e desinteligência despejam diariamente torrentes de maldade, mau humor, pessimismo e desesperança, como se essa cultura não contivesse em si a moral própria para esconjurar todo o mal que existe e para que o amor volte eterno a reinar eterno novamente. Graças, Nelson Cavaquinho. Aliás, essa canção consolou e deu esperança a muita gente nesses últimos 2 anos. Esta casa que proponho aqui, e eu
Falcão já falou um pouco antes, acima de todas as instituições culturais do Brasil, é que deve abrir o grande debate sobre a moral brasileira e sobre a sua renovação. Eu lembro aqui, para pensar mais uma vez com o Mário Vieira de Mello, que ele sugeria, ele sugeria que a universidade fosse capaz de fazer isso. Vamos fazer seminários entre pessoas diferentes. Não são seminários com as mesmas pessoas que pensam a mesma coisa, mas que pensam diferente, dentro do espectro político, dentro do espectro filosófico, para pensar centralizado no problema da moral brasileira. Moral como atributo do indivíduo e da cultura. No Brasil, moral é um atributo inerente ao indivíduo, em convivência social e com pertencimento espiritual à cultura. Eis porque a moral é um atributo do ethos brasileiro. Você nasce e cresce com moral, que é um aspecto fundamental da vontade, bem como do exercício de estar no mundo. Ao longo da vida, nos esforçamos para realizar o propósito de ganhar mais moral, de obter a respeitabilidade de nossos pares, de viver de acordo com preceitos que aprendemos quase sempre sem querer e sem saber, como necessidade de ser humano e de ser brasileiro. Ter moral é uma espécie de aperfeiçoamento pessoal socrático à moda brasileira. Alguns poucos afortunados chegam mais longe do que a maioria e são aureolados pelo designativo de ter muita moral, o que significa que tem conexão mais forte e ativa com os valores profundos e respeitáveis de nossa cultura ou de aspectos dela. Por exemplo, aí aqui vou contar um pouco a história de Pelé, que espontaneamente todo mundo diz: Pelé é um sujeito de muita moral, porque se notabilizou em altíssimo grau num dos ramos mais valorizados de nossa cultura. E alguns aqui, como o José Lins do Rego, que foi membro dessa casa, chegam a dizer que o futebol é um espelho mágico da cultura brasileira. Ele espelha em aspectos diferenciados, como aquele espelho que você olha para ele e às vezes sua cara é comprida, às vezes é gordo. Então o futebol faz esse reflexo ali que você vê, de todas essas características do que deve ser o brasileiro como jogador especial, excepcional. Todos nós tivemos a sorte de ver ao vivo ou em vídeo o Pelé bailando nos gramados, defendendo nossa seleção canarinho, ou vestindo a camiseta do glorioso alvinegro praiano, sente que está diante de alguém a ser admirado, reverenciado, porque tem qualidades esportivas, mas principalmente qualidades morais próprias de um brasileiro. Pelé tem beleza e vigor físicos, habilidade e destreza, senso de si próprio e senso do coletivo, esperteza, coragem, determinação e, dizem, um pouco de malandragem na hora H. Se algum dia quebrou a perna de algum jogador do Vasco, não foi por maldade, mas por autoproteção. Já tinha suportado muita botinada à toa. Não importa até que Pelé tenha demonstrado deslizes de caráter, como a insuficiência de generosidade, já que ele alguma vez teria falhado com Garrincha em sua hora de precisão. Ou até de jamais ter reconhecido oficialmente uma filha nascida de um namoro, quando ainda muito jovem, ou ter faltado ao seu enterro por morte prematura. A admiração sentida por todos é predicada em suas virtudes de futebolista e advém do sentimento de compartilhamento de valores internos da cultura, presentes no futebol, os quais servem de emulação a todos nós, desde as crianças e jovens até os adultos enlevados. Suas pequenas falhas e pecadilhos, digamos, são necessariamente deslocados a segundo plano. E por que não reconhecer? Perdoados. Como se vê, uma das excelentes características da moral brasileira é saber perdoar. Ou melhor, saber relevar as falhas humanas, sobretudo as veniais, porque nossa moral se constituiu com um profundo sentido da falibilidade e da inconstância humanas. Relevar ou olvidar? Não sei bem. De onde teria emanado tal característica do perdão? Pode-se dizer que do cristianismo. Mas eis que pode haver outra hipótese, de natureza antropológica, a qual frequentemente tem passado despercebida
de filósofos, psicólogos e juristas que tratam do tema. A moral brasileira é fruto e respaldo do intenso processo de mestiçagem pela qual nos formamos, como povo e como cultura. Nesse processo conturbado se moldaram as normas de comportamento e os preceitos de valorização das qualidades humanas, que constituem a nossa cultura, que se configura em nossa moral e que poderá respaldar o nosso ethos, o nosso destino, o nosso propósito coletivo. Na continuidade, o processo de mestiçagem prevalece porque é compartilhado e se desenrola de um modo genuíno, parte consciente e parte inconscientemente, extensivo no plano social. Portanto, nos termos do filósofo Wilhelm Flusser, ao falar do processo formativo da cultura brasileira, de modo autêntico, definitivamente real e construtivo. Evidentemente, a característica do perdão não deve ser confundida com outra, já muito calejada, de tanto mau uso em nossa sociologia e que merece uma nova discussão diante dos desmandos autopunitivos que, em largo segmento da intelectualidade brasileira, está a nos impingir, que é a cordialidade. Mas isso só no futuro. Ou talvez a Casa de Machado de Assis queira retomar essa ideia. Agora eu vou dar um pouco de uma história da minha formação e como é que eu cheguei a essa visão de moral, porque necessariamente as coisas são pessoalizadas. Se você não entender pela sua trajetória aquilo que você pensa na cabeça, você termina sendo falso com os seus pensamentos. Penso que a melhor forma de demonstrar a importância da moral brasileira e a sua degradação ao longo dos últimos 50 anos seria tratar o tema à luz da experiência pessoal de cada um de nós. Discorrerei nesse propósito sobre como cheguei ao atual ponto de entendimento sobre moral e especialmente sobre como ela se realiza na nossa cultura, em toda sua complexidade, divisionismo e potencial de transcendência. Venho de uma estirpe de gentes variadas e misturadas dos cafundós do Brasil, nascido que sou numa pequena cidade no sertão do Seridó, do Rio Grande do Norte. Lá, naturalmente, nos idos dos anos 50, 60, todo mundo tinha moral. E o máximo com que as pessoas se preocupavam era conseguir viver um pouquinho melhor, se possível. Absorvi muito do que ouvi dos mais velhos, aqui e acolá censurando o comportamento imoral de uma ou outra pessoa, apontando talvez algum pecadilho de alguém ou se indignando com o ato de corrupção evidente de um cidadão que tinha se metido na política. Porém, no cômputo geral, vivendo sob um sistema tradicional de classes, as pessoas em suas posições sociais tinham moral em todas as classes sociais, mesmo quando os costumes começaram a ficar mais frouxos ou flexíveis. Tal experiência de vida tem sido, creio, compartilhada por muitos de minha geração. Na adolescência, eu me dei conta de que havia muito mais gente com perceptíveis falhas morais que a moral começava a se deteriorar, filhos se rebelando contra pai, filha se achando a dona das suas ventas, grandes transformações econômicas e culturais, o país vivendo um novo tipo de conflito interno, não mais aquele da erística e dos desmandos políticos, mas aquele do conflagrado poder ditatorial dominando a sociedade, com militares e apaniguados mandando e desmandando no país, e a vida se tornando mais tensionada e perigosa. Naquele momento, um surto de genuína criatividade musical se tornou tão envolvente que obnubilou a ruptura cultural entre classes sociais, colocando em pontos opostos o gosto da classe média e o gosto popular, para e passo à desigualdade econômica que se exacerbava pelas políticas de favorecimento da classe média brasileira. Esse fosso que a gente vê muito na música, quando de repente, quem gosta de samba-canção, quem gosta de música sentimental, são as classes sociais mais baixas e que se começa a se refinar o gosto que antes estava junto no popular, na década de 30, 40 e até um pouco antes. Essa ruptura é uma ruptura que reflete também uma ruptura no sentido econômico, que aumentou o gap que havia entre classe média e, digamos assim, o povo mais pobre. E raras vezes, desde então, essa ruptura conseguiu ser costurada de volta.
Nos estertores do regime militar, por tudo o que sucedera na convivência social e nas mudanças econômicas, dizia-se que o Brasil perdera sua moral. Então, há de todos lembrarem, no fim da década de 70, quando começou o processo de refreamento da ditadura, que agora escapou a palavra, como é que chamava? Abertura. Lenta, gradual, segura e, se possível, permanente. Exato. Nesse momento é que dizia-se que não havia mais moral, mas que a moral iria florescer na democracia. Agora, pior do que isso, o que se dizia é que a velha e castigada moral havia sido rebaixada ao grau de falsa e insuficiente. A moral que tínhamos começou a ser dita como sendo uma moral falsa e insuficiente, pois vista como fruto do domínio de uma elite centenária sobre um povo oprimido. Que moral é essa onde algumas pessoas mandam em quase todos? Então, aqui a moral definida como a base da igualdade. Se não há igualdade social, a moral se quebra, não existe moral. É assim que foi começado a pensar. Nesses anos finais, a ditadura, e se lembra também que nesses anos finais a ditadura começou a ser chamada, com um qualificativo mais suave, de autoritária. Então, esse troço que foi vindo, tem um famoso cientista político americano com um nome espanhol, que agora eu me lembro, que me esquece agora. Juan Lins. Ainda bem que eu tenho uma enciclopédia ao meu lado. O Juan Lins que falava nisso, e que trouxe como se existisse isso, né? E parecia ser uma coisa boa. Não é negócio de ditadura, é autoritário. Bem, o que ocorreu é que esse termo foi estendido para todo lugar, para a nossa sociedade, para a cultura, para a nossa moral. Ditadura autoritária, sociedade autoritária, história autoritária, cultura autoritária, moral autoritária. Quem se salva diante dessa avalanche de recriminações? Inspirada pela inteligência europeia e logo também pela americana, o pensamento universitário nacional passou a se comiserar pela formação histórica do país, que ganhou galardões de opressão social e perversidade cultural. Dos anos 80 em diante, a autoimagem do brasileiro despencou num poço profundo de autodegradação, em que as raras vozes dissonantes, como a de um Nelson Rodrigues, ou Milor Fernandes, ou talvez Darcy Ribeiro, ressoavam a um passado quase ultrapassado, quando menos a um presente a ser rapidamente superado. Há 50 anos vivemos essa maldição. Interpreta-se aquele momento hoje em dia como se tudo tivesse acontecido pela influência de uma estratégia de guerra cultural comandada pela esquerda nacional, sob a égide das ideias do pensador marxista italiano Antonio Gramsci. A teoria da luta de classes teria dado a régua para se compreender a raiz do nosso autoritarismo, e o compasso da teoria do poder microfísico fechava o círculo da inevitabilidade da nossa amoralidade. Eis porque hoje nenhum brasileiro educado no sistema universitário, de boa fé, rejeitando a hipocrisia, acha que o brasileiro tem moral. Estou falando um pouco hiperbolicamente aqui, naturalmente. A nação não tem moral. Isso eu vi até do Mário Vieira de Mello, escrevendo em 1992. Assim, voltando ao começo desta fala, só ele, o que fala, pode ter moral. Aí voltamos de novo ao ciclo de se é assim, então todos têm de algum modo a moral. E temos que achar onde está essa moral. Na verdade, mesmo esse brasileiro cabisbaixo que diz que tem moral, o diz com acanhamento, quase se desculpando, com receio de ser apontado como um cabotino, porque ele mesmo não acredita direito que tenha moral. Pois, pensando bem, seu vizinho não a tem, e ele sabe que as coisas são relativas. Aqui entra a ética relativista, e perspectivistas, e que a moral pode não passar de um ponto de vista. Tendo acabado a moral no Brasil, só nos resta aproveitar e gozar. Também todo mundo lembra desse tempo de nós sofre, mas nós goza, que é da década de 70 para 80. Um bloco de carnaval. Também. Tem ironia também na frase.
Com efeito, o cinismo exposto ou dissimulado não é somente o abrigo do canalha, mas é o verdadeiro, abre aspas, lugar de fala de qualquer um que tenha passado por essa mó esmagadora de uma síndrome da luta de classe com poder microfísico. Essa é uma das uniões que aconteceu na academia. Do autoritarismo imanente com o relativismo epistêmico. Nem verdade existe. O que existe é um autoritarismo imanente. E do existencialismo malemolente com o relativismo ético. Não é Gramsci o nosso doutrinador, e sim um conjunto de ideias filosóficas, antropológicas e psicológicas que vieram para preencher o vazio deixado pela nossa desorientada desmoralização. Eis a raiz e a fonte filosófica do nosso mal-estar da atualidade. Nosso, dos membros das classes médias e alta intelectualizadas. Pois uma respeitável maioria da população conseguiu se resguardar de quase tudo isso, seja pela desproporcionalidade do distanciamento socioeconômico em que vive, em relação à classe média, seja pela proteção acolhedora da religião, seja por uma natural desconfiança ao opressor, seja ainda pela autoconfiança de saber mais de si. A maioria dessa população constitui o povão multitudinário, como dizia Darcy Ribeiro. E ele está aí batendo as portas da muralha de proteção da sociedade dominante. Minha experiência como antropólogo e indigenista rondoniano. Permita-me falar mais um pouco de mim mesmo. Tornei-me antropólogo quando, em 1975, fui ao Maranhão fazer minha primeira pesquisa de campo com os índios autodenominados Teneterrara, conhecidos regionalmente como Guajajara. Meu orientador da Universidade da Flórida era Charles Wegley, de venturosa memória. Eu acho que vários aqui conheceram o Wegley. Para os seus muitíssimos alunos e amigos. Wegley foi aluno de Franz Boas, como Gilberto Freire, de Margaret Mead, de Ralph Linton e de Ruth Benedict. E era então chamado decano dos brasilianistas, amigo de Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira, Hermes Lima, Heloísio Alberto Torres e tantos outros. Em sua casa conheci Florestan Fernandes, vindo de uma temporada de ensino na Universidade de Colômbia, realizada por sua intermediação. Wegley me enviou para estudar os Guajajara, pois os havia pesquisado por 6 meses entre 1941 e 1942, e novamente em 1945, e achava que, por certo, já estivessem todos desaparecidos, ou por morte, ou aculturados e integrados. O Maranhão, situado entre o norte amazônico e o nordeste de matas de transição e cerrados, era e continua sendo o estado mais pobre do Brasil, mas também um dos mais vistosos e intrigantes. São Luís, sua vetusta capital, nascida de uma ilusão francesa, antes embalada em sonhos do passado oitocentistas, como bem o descreveu seu cronista maior Josué Montello, estava sendo sacudida por uma onda de mudanças sociais e urbanas que se traziam progresso, enrijeciam sua amarga face de desequilíbrio social e descompasso cultural. Hospedei-me num hotel velho e carcomido, na buliçosa Rua Grande, respirando os olores exalados dos versos memorialísticos do poema sujo de Ferreira Goulart. Cuidando dos preparativos para a viagem ao interior da Barra do Corda e Grajaú, assistia à noite à novela Gabriela, Cravo e Canela e ouvia por toda parte a canção mais tocada no rádio e nas difusoras das lojas do paraibano Genival Lacerda, cujo refrão dizia: "Ele está de olho, é na boutique dela." Ela, naturalmente, Severina Chique-Chique. O que para mim, que estivera ausente do país por 6 anos, soava engraçado, divertido, mas escandaloso. O máximo de insinuação sexual que eu vira antes em música vinha de uma cantada por Luiz Gonzaga, que fala em comer ovo de codorna para resolver um probleminha bem conhecido de homens pós-modernos, pós-maduros. Mas na boutique dela, desbragadamente na boca do povo, isso me espantou,
Parafraseando Frei Vicente de Salvador, o Brasil, então, para mim, já era outro país. Perambulando pelas terras indígenas, pegando malária aqui e ali, focalizei velhos Guajajara que haviam estado com Egle e conheci muitas mais aldeias do que houvera nos anos 40, o que demonstrava que eles não estavam em declínio demográfico, ao contrário, cresciam como nunca, e que a cultura subsistira para lhes dar alento moral e poder de resistência. A notícia que levei de volta ao meu orientador o deixou embasbacado, mas enternecido e um pouco incrédulo. Desde meados do século XIX, a história e a antropologia vaticinavam que os primitivos, e no caso específico os povos indígenas brasileiros, estavam fadados ao extermínio. Não sobreviveriam à civilização ocidental ou ao capitalismo, conforme o gosto político do Watt. Darcy Ribeiro falara disso em 1956, Lévi-Strauss em 1954, Wegeler em 1949, Kurt Niemann da Ju em 1939, Capistrano de Abreu em 1906, Varnhaga em 1860 e Gonçalves Dias em 1852. Sob o conceito de aculturação, esse extermínio podia ocorrer com mais piedade. Sucumbiam as culturas e as almas, salvavam-se os corpos incorporados em outra Politeia. Não obstante, ali estavam os Guajajara, vivinhos da Silva, e dessa realidade surgiu uma tese de doutorado que falava pela primeira vez no meio antropológico em sobrevivência étnica de um povo indígena. Em 1988, lancei um livro que demonstrava como e por que os povos indígenas haviam sobrevivido e estavam se projetando na contemporaneidade brasileira. Darcy Ribeiro fez o prefácio, sem acreditar direito no que lera. Quer dizer, contrário a todas as expectativas, os povos indígenas haviam aguentado o tranco e dado a volta por cima. E este é um dos feitos mais extraordinários produzidos pela cultura e pela moral brasileira. Eles persistiram, they endured, como os negros de William Faulkner, em O Som e a Fúria. Como reconhecer e justificar dentro da cultura brasileira tal bem-aventurança da sobrevivência da raiz do Brasil? Como que, saindo de uma catatonia emocional e intelectual, passar a racionar sobre a ideia de que os índios haviam sobrevivido levou algum tempo, tanto para antropólogos, jornalistas, ambientalistas, advogados e políticos que mexiam com a questão indígena, quanto mais ainda para o público em geral. Mas as evidências foram se amontoando e as estatísticas demográficas confirmando. A antropologia acabou por aceitar a nova realidade. No entanto, continua esse pavor e esse sobressalto, e de vez em quando saem notícias que, quando você afirma, olha, melhor ver que não é notícia verdadeira, sobre o fim dos índios. Quando começou essa pandemia, eu pensei, bom, agora chegou a vez dos índios demonstrarem que vão sobreviver. E eles sobreviveram. E a porcentagem de mortes dos índios em aldeias é idêntica à dos regionais, de uma doença que eles não tinham resistência, porque ninguém tinha resistência a esse vírus que chegou, né? Efetivamente, ou poucos tinham, na verdade. Então, houve uma transformação na imunologia dos povos indígenas. E há também, mas não é só porque houve isso, mas é porque há, independente de como vocês pensarem a FUNAI, eu fui presidente da FUNAI, há um sistema de proteção que tem uma eficácia suficiente para fazer com que o índice de mortalidade nessa epidemia tivesse sido relativamente baixo e mais ou menos idêntico ao que aconteceu com o resto dos brasileiros. Da sobrevivência étnica, do crescimento demográfico, ocorre hoje em dia que são muitos os índios que, por vontade própria, vivem nas cidades, ainda que preservando suas raízes e a convivência nas aldeias de origem. Sabem de sua cultura e aprendem da nossa com uma mistura de boa fé, boa vontade e ironia. Sabem, a diversidade do pensamento indígena se mostra, assim, extraordinária e, para muitos, surpreendente. Muitos índios e índias frequentam universidades e vêm se formando em direito, administração, história, antropologia, linguística, enfermagem e medicina. Tem índio ligado a partidos de esquerda e índio ligado a partidos de direita. E muitos antropólogos e quejandos se ressentem do que veem e se sentem aturdidos nesse redemoinho de ideias díspares e, para alguns, escandalosamente absurdas.
Entretanto, há que estar atento para esse mundo novo que está se formando, ainda não de todo automatizado. E aí nem sabemos nós o gap que existe entre nós e o mundo que está começando a ser dominado pela inteligência artificial, pela prática de ferramentas de inteligência artificial. Temos que estar atentos se quisermos preservar nosso bom relacionamento próximo com os povos indígenas e suas cambiantes culturas nos anos que se seguem. A moral e a ética, que são o mesmo nas culturas prístinas, estão um tanto abaladas ali dentro também, e se sentem pressionadas pelas injunções políticas e éticas da nossa sociedade. E novos modos de ser ético e ter moral estão a emergir. Aí aqui eu dou todo um exemplo de como o indigenismo nasce no Brasil, da moral e da ética, nasce da relação do positivismo, do surgimento do positivismo, da Igreja do Apostolado Positivista, que foi criado no Brasil como uma saída e também como uma lufada de ar fresco sobre essa aristocracia, essa pseudo-aristocracia que dominava a sociedade brasileira. Aqui eu digo que eu sou um republicano, embora eu sei que tem gente aqui que é monarquista, eu me declaro aqui republicano como ponto de vista. E foi daí desse Rondon, que era um descendente de índios Terena, de índios Bororo, de bandeirantes, que também já haviam misturados, que eram semitas, que eram indígenas também, como se formaram no fim do século XVI e continuaram sendo formados pelo processo muito largo também de mestiçagem em São Paulo, né? E com muitos semitas, com muito marrano que veio formando. Nós temos que lembrar aqui que também foi criador da igreja e que manteve durante o Raimundo Teixeira Mendes, que era da cidade de Antônio Gonçalves Dias, em Caxias, que foi a primeira cidade brasileira a aplicar o uso de cobertores poluídos do bacilo da varíola e que contaminou uma horda de índios Chacamecrã que chegaram lá do sul do Maranhão e que foram para receber presentes, como faziam, e quando eles voltaram contaminados, contaminou também centenas e centenas de índios que morreram nessa ocasião. E que Gonçalves Dias sabia. Do outro lado de Caxias, tem uma vila, que hoje também é uma cidade, chamada Trezidela, que é de 3 aldeias. E era uma aldeia dos jesuítas, onde estavam esses índios. Gonçalves Dias falou com esse velho, que ele fala no Canto do Piajá. Ele estava ali presente, para ter tido a inspiração de falar o que falou. A veia moral do brasileiro, alimentada pelos versos de Gonçalves Dias e de Gonçalves de Magalhães, cuja Confederação dos Tamoios é o único poema brasileiro que tem algum cunho filosófico que põe dúvida na relação dos índios com a sociedade brasileira. Sem o romantismo assim nativista do Gonçalves Dias, mas uma tentativa de filosofar sobre alguns dos dilemas que alguns dos índios tiveram em relação à sociedade. Inspirados nisso, inspirado em João Francisco Lisboa, que é outro maranhense extraordinário, que escreveu livros contestando o Varnhagen, Capistrano de Abreu, nos romances de Alencar e tantos outros cronistas e poetas de diferentes quilates, a sociedade brasileira, a veia moral brasileira, queria o índio presente no seio da comunidade brasileira. O índio sobreviveu não foi por acaso. Não como não índio, como muita gente hoje em dia fala, não, ele quer porque quer acabar o índio. Senão, isso foi dito mais adiante, como um índio melhor, entre aspas. O índio melhor não é o índio que está mais entregue à nossa sociedade, mas é aquele que, tendo experimentado a vida social que está impingindo força sobre ele, consegue adquirir confiança, persistir com o poder e a sedução da civilização para se manter fiel a si mesmo e se tornar um cidadão com sua cultura e direitos garantidos, com suas terras demarcadas e com participação efetiva na comunhão nacional.
Esse sonho de Rondon de 1910 está acontecendo. E a gente sabe que isso foi feito pela moral brasileira tradicional, que Rondon é um exemplar disso, como foi o Zé Bonifácio, como foi o Vieira e como foram tantos outros aí. O desígnio grandemente realizado por Rondon, seus predecessores e epígonos, sobre a continuidade histórica de povos e culturas aborígenes no Brasil, pode encontrar muitas novas dificuldades para subsistir a médio prazo. Mas não há paradoxo em um índio manter-se ele próprio e, ao mesmo tempo, ser cidadão de uma sociedade moderna. Basta lembrar o seguinte, quando os americanos fizeram o Bureau of Indian Affairs em 1823, eles fizeram dentro do Department of War, que era para vencer e expulsar os índios que estavam, então, da Flórida pelos estados sulinos, Georgia e Alabama, North Carolina, South Carolina, etc., e expulsá-los, como depois uma declaração do Congresso americano de 1825, expulsou os índios do leste do Mississippi para o oeste do Mississippi. E essa é toda... Quando os americanos estavam formando a sua nação, os índios não estavam dentro. Quando Zé Bonifácio escreveu o seu grande documento sobre os índios de 1823, bem como contra os negros, contra a escravidão para acabar, ele estava colocando os índios dentro. Eles são autóctones ao Brasil. O Brasil tem deveres com ele. Os índios têm que estar integrados aqui dentro, sendo índios. Essa é uma coisa que, às vezes, a pessoa não pode. Se você se integra, você não pode mais ser. Mas é o que está acontecendo, e esse é digamos, essa bem-aventurança que nós temos na nossa sociedade, que nasce do nosso fruto, da nossa cultura. Bem, essa é uma longa história e que não preciso falar tanto. A moral que se transforma em ethos. Como é que a moral se transforma em ethos? O que é esse ethos? O que é que ele vai nos dar? Que horizonte ele pode nos dar? Eu vou passar essa parte, então. O meu tempo está quase fugindo. Em outra parte, eu falo da relação da ética com moral e como um atrapalha o outro. Talvez eu tenha que dizer algo mais sobre isso. A ética, como vem de cima para baixo, ou vem de fora para dentro, ela vem com injunções que a sociedade ainda não entende. Por exemplo, uma das coisas fundamentais que vem da ética, e não da nossa moral, é a proibição ou a recriminação de uma pessoa criar passarinho em gaiola. E todo mundo sabe que na cultura brasileira é fundamental era extensivo, todas as classes sociais tinham passarinho. Desde as ricas que podiam ter um papagaio, até os mais pobres que tinham aqueles tico-tico e os passarinhos menores, canário, etc. Né? Sabiá já era um pouco mais, né? Coleirinho, isso que no Nordeste chama de golinha e pintacil e outros mais. Isso era fundamental. Hoje em dia você só encontra aqui nos bairros da Zona Sul os porteiros criando, e eles são recriminados pelas pessoas que moram lá, porque vem essa ética de que criar passarinho é o resultado de uma centralidade do homem, de um antropocentrismo, de uma vontade de dominância da natureza. Mas não é isso. Criar passarinho para o Brasil foi a formação, a constituição do brasileiro que vem desde os índios. É uma maneira de se ligar à natureza. Todo mundo já leu aqui Warren Dean, que fala sobre como é que o Brasil destruiu a Mata Atlântica. Porque o brasileiro, formado ali dentro, geralmente, intensamente, ele não queria saber da natureza. A natureza era cheia de mosquito, era uma coisa que dava trabalho. Não era assim tão fértil como supostamente era em Portugal, em algumas partes de Portugal e da Espanha. Então havia uma certa resistência, era onde tinha índios, onde tinha animais ferozes, etc. Cobras. E então foi desse modo, o único modo em que a cultura se identificava ainda com a natureza era de ter alguma coisa dentro dela. A minha experiência disso como antropólogo foi de conhecer os índios Guajá, que são os últimos povos indígenas do Brasil, que são caçadores-coletores sem agricultura, que criam os animais nas suas pequenas casas, debaixo das árvores. Ele nem faz uma diferença entre aldeia
entre cultura e natureza, tão dentro que estão lá dentro, porque são pequenos grupos de caçador-coletor, que os animais estão ali em cima e eles tratam os animais, têm a necessidade de ter. As mulheres dão de mamar aos macaquinhos, aos porco-queixada que pegam, as antinhas que eles pegam, as mulheres dão de mamar. Os macaquinhos competem com seus filhos pelo peito. Eles criam um papagaio, criam tudo. Por que, eu me perguntava, por que eles, se eles acordam de manhã com os papagaios gritando, por que eles querem ter tanto? Aí é que está, porque o homem sente falta da sua natureza. O homem foi despedaçado da sua natureza quando lhe veio a razão, quando lhe veio o tabu do incesto, quando criou o fogo, quando, de fato, se tornou Homo sapiens. Essa volta da natureza é colocada com esse desejo de ter, já que ele, mesmo ele estando dentro, ele quer estar ali perto, quer conversar e quer, de certo, humanizar os animais, tal como nós estamos humanizando os cachorros e os gatos, que hoje em dia praticamente estão falando português, né? Então, essa coisa é fundamental assim, para a gente entender como é que se desenvolveu, como é que tem essa briga entre ética, princípios éticos e princípios morais. Então, por uma ética, você não quer que alguém ponha um passarinho dentro de uma gaiola, mas, pela moral, ele necessita de ter isso. Ele quer, é a única memória que ele tem, que um dia ele é um ser humano, e não simplesmente um porteiro, que é só conhecido por um nome vago e por ordens que lhe dão. Então, a sua humanidade se cria porque ele se cria por esse sentimento de natureza. Enfim, tem mais coisas, mas eu vou obedecer ao tempo. Então, eu quero concluir aqui com qual é a expectativa de uma renovação moral brasileira diante desses conflitos, né? Então, minha preocupação aqui é pelo anseio. Eu acho que eu estava falando com o Dr. Joaquim Falcão e ele me falou, tem uma ansiedade. Eu digo, pô, essa é a minha palavra. Tem um anseio de que a moral brasileira tem que recuperar a sua moral, a base cultural nossa, porque nós precisamos recriar um ethos, precisamos criar um projeto que tenha consciência, que seja visto coletivamente, discutido, reinstalado na nossa sociedade e que se torne evidente qual é o nosso projeto, de onde vem essa mescla que nós estamos e como é que nós devemos nos formar. É claro que nós todos estamos assim, decepcionados com o que está havendo na sociedade, nós estamos decepcionados com o processo que tinha iniciado com a Lava Jato e que foi desmobilizado, se não assim, estancado, que deu para trás, deu um revestrez grande. E isso faz com que a gente perca um pouco a esperança de que o Brasil tenha essa moral, já que no único momento assim que surge, meio assim na calada da noite, inesperadamente surgiu um troço desse, você esperava que fosse alguma coisa real, que trouxesse outros benefícios, que desdobrasse em outras ações, que chegasse na universidade, que chegasse na família, que chegasse em várias coisas que nós estávamos sentindo. E foi recuado, né? E isso, um tanto, nessa briga de moral e ética, tem essa coisa que já foi definida há muito tempo atrás também pelo Nelson Rodrigues, que é uma figura extraordinária da cultura brasileira, que é essa coisa do vira-latismo, de ser o vira-lata, de se submeter às regras que são impostas. E isso esse sentimento da ética é que dilui a coisa da omissão porque você está fazendo uma coisa boa, que vem como uma coisa boa. Aí você vai, não. Então, nós temos que banir o vira-latismo, nós temos que assumir que a força de inércia do nosso passado de colonizado, a deficiência de nossa politeia e o acatamento de imposições da ética precisam ser contrabalançados com a nossa moral interna. Precisa ser combatulado com aquilo que nos formou coletivamente durante séculos, especialmente durante os 3 primeiros séculos que consolida a moral brasileira e que faz com que todo imigrante que aqui entre, desde 1850, todos viram brasileiro na segunda geração. E todos viram brasileiros sem olhar para trás.
a não ser agora que todo mundo está querendo ser português, que virou marrano, o marranismo chegou de volta, até eu me descobri marrano também. Então, eu acredito, nós temos que pensar que nossa formação histórica não foi em vão. Isso aqui eu estou ecoando da Darcy Ribeiro. Ainda que cavilosa essa disputa interna que temos, que sentimos, e que nos atormenta, ela tem que ser combatida. E ela tem que ser combatida pelo diálogo, pela junção, pela união, pela franqueza na conversa, pela busca de entendimento das várias partes. Aqui, nessa confusão toda, tem um pedaço do Brasil, 2 pedaços do Brasil que estão dilacerados e que é preciso botar de novo um diálogo para que eles se unam. Então, a moral brasileira tem a condição para fazer isso, porque ela tem, mesmo que você não acredite que haja cordialidade mais no Brasil, que isso tudo é invenção da elite, de aconchegos da elite, de arreglos que a elite faz em si mesmo para resolver as paradas, ela existe como fundamento cultural, moral da nossa cultura. Essa vontade de ser cordial e essa vontade de ser gentil, essa vontade de encontrar um acordo entre as pessoas. Muito obrigado. Bom, obrigada ao mestre. Nós não temos muito tempo, então não há o que comentar muito. Saímos daqui, de qualquer modo, hoje, com muita coisa para pensar sobre tudo isso. Pode ter sido assim, entrecortado, pulando pedaços, mas algumas coisas ficam. Eu levo comigo a lembrança boa de vários pensadores do Brasil que ele trouxe aqui, Darcy Ribeiro, Nelson Rodrigues, Willem Flúcia, Rondon, que não é só pensador, enfim, né? São nomes de brasileiros que tentaram ou nos trouxeram um pouco desse diálogo de que ele fala aí. Eu acho que é terminar com essa ideia de diálogo para poder, como os guajajaras lá, dar a volta por cima e se manter. Eu acho que é o que a gente pode levar para casa um pouco para pensar nisso. E convido a todos para a continuação desse ciclo. Na próxima quinta-feira, a palestra vai ser sobre ficção brasileira contemporânea, feita por um ficcionista de uma das novas gerações, Paulo Scott, e nessa mesma hora aqui, dando seguimento a isso. Eu queria somente agradecer a Ana, agradecer ao professor Mércio. Ontem, e a forma de agradecer é de lembrar um outro brasileiro que pensava um pouco, tinha essa mesma angústia. Não é Gilberto Freire, não. Nélida disse ali, é Gilberto Freire. Eu disse... Onde eu estava, no final do governo de Figueiredo, você mencionou diversas passagens, essa questão sobre o núcleo, o ethos nosso, já estava sendo posta por Aloysio Magalhães, que foi o secretário de Cultura, que, no caso, era ministro da Cultura. E ontem mesmo eu estava lendo uma frase dele, naquela época, que era a época muito difícil. Sim. Mas ele tentou um espaço interno dentro do regime, que o Alice chama de autoritário depois, com a construção. Bom, mas enfim, o Aloysio, e com essa frase encerro e lhe agradeço. Aloysio dizia em 70 e poucos, 77, 8, 9, dizia, como ministro da Cultura, será que o Brasil vai ser um país desenvolvido? Vai ser um país rico? Vai ser um país poderoso, mas sem caráter?
Espero que não, né? Obrigado a todos. Até o Gonçalves dizia que era um pouco o caráter ainda não bem desenvolvido, mas teve caráter. Pois é, Mas ele perguntou. dizia que era sem nenhum caráter. Ele era um perguntou mar. de provocação. Não, né? lógico, Claro, né? naquela época ele tinha que fazer a pauta. Então, Tá. aí